Olá, amados, boa tarde. Estamos nós aqui novamente. Vamos ver quem é o primeiro que chega. Vamos ver. No meu relógio são exatamente 16h30. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos ver quem chega primeiro. Estamos aqui para orar. Hoje é segunda-feira. Jerusa. Jerusa, querida, me conta aí como é que vai ser o filho. Escreve aí para mim. Estamos orando por ele direto. E sei que Deus vai nos ouvir. Diego, né? Estamos orando pelo Diego. Deus vai nos ouvir. Boa tarde, prima. Então, a Val chegou. Boa tarde, Val. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, já estamos com 3 pessoas que entraram bem na hora. Hoje nós temos uma palavra boa sobre a nação, né? O povo que ama Deus, né? Jerusa, Val, tem mais alguém ali, que eu já vi 3 pessoas. Vamos aguardar um pouquinho. São Paulo tá com ontem teve um calor intenso. Hoje tá um calor mais leve, com um pouquinho de vento. Eu ouvi falar que no Rio de Janeiro ontem estava frio. Eu falei com a minha prima Arlete que estava frio lá. Rosinha, bem-vinda. Cadê a Benezinha? Cadê a Fátima? Sei que já vão entrar. Lá, Arlete chegou, bem-vinda, Arlete. Comeu muito bolo, Arlete. Cantamos parabéns para Arlete no sábado, foi muito bom. Agora os nossos próximos aniversários são a partir do dia 10. Tá chegando já dia 10, né? Mas nós tivemos vários aniversários em agosto e em setembro. Aquela Eliana Fazani, que eu cantei junto com a Arlete, ela fez dia 2 de setembro. Quando eu fui ouvir minha gravação, eu falei 2 de agosto, mas é 2 de setembro. Que bom ver vocês aí, glória a Deus, vamos ter uma tarde alegre, a palavra de Deus sempre nos anima, estamos felizes por isso. E eu fiz um casaquinho de tricô para minha Manuzinha, para minha nenê que vai nascer. Benezinha chegou! A Manuzinha e a Manuela, que vai chegar em outubro. E vou começar hoje à tarde um casaquinho rosa para ela. Olha lá quanta gente, Val, Rosa, Jerusa, Benê. Vamos começar orando? Vocês estão sabendo que amanhã é um dia muito especial para nós os brasileiros. É um dia de libertação, é um dia de liberdade, é um dia de felicidade. Haverá muitos movimentos, terão muitos movimentos pelo Brasil, muita passeata. Olá, olha quem chegou ali também. Nós estamos orando para que amanhã essas manifestações sejam totalmente pacíficas. Manifestações onde o povo vai mostrar o que quer, o que gosta, o que crê, o que sente e o que espera da nossa nação brasileira. Ivani Marino, bem-vinda, querida. Então, nós vamos orar agora para que amanhã toda manifestação, toda desfile na rua, seja familiar, seja alegre, seja... O que tem a Sheila Carvalho Lourenço, Ivani? Você quer que ore por ela? Que seja uma manifestação totalmente pacífica. Anabel, se você quer que ore, você fala para mim que já vamos colocar aqui no nosso caderninho. Vamos orar agora pelo nosso país, por tudo que vai acontecer amanhã, por tudo que tem acontecido. Nós somos pessoas que amam a Deus, nós somos pessoas que amamos a família, nós somos pessoas que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Portanto, nós queremos um governo político que aceite isso, que respeite isso, né? Então, nós vamos orar agora, eu vou orar daqui, você vai orar dali. Eu vou estender minha bandeira do Brasil na minha janela, talvez até eu vá a Paulista, porque aqui é pertinho, vamos ver o que Deus vai direcionar, mas nós vamos estar em oração, viu? Vamos estar orando
para que o poder de Deus se manifeste, os anjos do Senhor estejam em volta do nosso país. Solange, querida, os anjos do Senhor estejam em volta do nosso país, nos guardando do mal, né? Vamos orar então? Senhor, a tua palavra diz: bendito é o povo, bendita é a nação, benditos são aqueles cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o Senhor do nosso Brasil. Jesus Cristo é Senhor do nosso Brasil. O nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, a Trindade que controla, que domina, que cerca, que abençoa e que guarda a nossa nação brasileira. Senhor, nesse dia de hoje, no dia de amanhã, nós queremos proibir na autoridade de Cristo Jesus toda violência, toda mentira do diabo, tudo aquilo que não contribui para a verdade e para o bem seja desfeito em nome de Jesus. Que o povo possa se manifestar pacificamente, com alegria, declarando a sua paixão pela sua nação brasileira. Nós declaramos que amamos o nosso país, amamos o nosso Deus, amamos a nossa família e queremos caminhar nesta liberdade. Senhor, abençoa as autoridades políticas do Brasil, todas elas, que todas elas possam defender, acreditar e viver a verdade. Toda mentira maligna do mal, toda mentira que vem confrontar o bem, seja desfeita na nossa nação. E que a graça do Senhor, Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito do nosso país, para que cerque o nosso Brasil, seja coberto de anjos do Senhor, para que o mal não se manifeste. Toda mentira declaramos desde agora paralisada em nome de Jesus. E a graça bendita do Senhor, a bondade, o amor, a misericórdia estarão sobre a nossa nação, hoje, amanhã e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Ivani, querida. Então, nós vamos continuar orando. Eu falei para vocês que eu fiz um propósito de não comer doce até o dia de Natal e tenho tirado um dia por semana de jejum em prol da minha família e em prol da minha nação. Faço o mesmo, tá, amadinhos? Porque a Bíblia diz assim: esta casta, essa manifestação satânica só sai com jejum e oração. E nós vamos usar estas ferramentas benditas do céu que vão nos dar a vitória que nós precisamos. Certo, amadinhos? Bom, o texto bíblico que eu quero meditar com vocês hoje está em 2 Crônicas. Deixa eu ver que eu marquei em algum lugar aqui. 7:14. Vou abrir e nós vamos ler 2 Crônicas 7, versículo 14. Eu gosto muito de levantar, quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, os verbos. Porque verbo é uma ação, é uma atitude, é algo a ser feito. Às vezes a ação é para nós fazermos, às vezes a ação que Deus vai fazer. Então, numa frase, o principal é o verbo. Eu gosto de ver a manifestação do verbo, porque o verbo dá vida, e ele dá o rumo, dá o caminho. Então vamos ler em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, no Velho Testamento, no capítulo 7, versículo 14. A maioria de vocês sabe de cor. Renatinha querida, orando pelo Brasil, hein? Lá em Miami teve uma grande manifestação ontem de motoqueiros, enfim, uma manifestação do povo lá em Miami em favor do nosso país. E a graça do Senhor vai estar conosco. Bom, aqui diz assim: se é uma partícula de condicionamento, está condicionando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora vem os verbos, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, por causa disso, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha que maravilha de texto bíblico. Parece que a Bíblia é escrita todos os dias com assuntos atualizadíssimos, né? Então veja bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então quem que é? Nós aqui, essa turma toda que está aqui comigo hoje, a conversa é conosco. Primeiro lugar, olha o verbo, vai se humilhar. O que é humilhar? Reconhecer que peca, que erra, que contribui para o mal, que tem colaborado para as desgraças do mundo. Muitas coisas nossas são erradas, os vícios, as palavras torpes, a falta da mulher cuidar dos filhos, a falta de educar os filhos na palavra de Deus, a falta da mulher amar o seu marido e respeitar, a falta do marido ser cabeça na família. Há uma série de falhas que nós cometemos como ser humano, que Deus ensinou como fazer, e por conta disso os problemas vão entrando. Cada falha nossa, cada erro nosso é uma brecha para o inimigo entrar. É uma porta que o inimigo acha para entrar. Porque se você tiver com as portas fechadas, ele não vai entrar. As portas fechadas são uma vida de obediência ao Senhor. Então veja bem, se humilhar. O que é essa humilhação? É você reconhecer que você tem contribuído para o mal da nação também. Temos contribuído para o mal da família, né? Eu fiquei sabendo através de uma amiga que estava conosco ontem, não sei se ela vai entrar hoje. Eu quase não vejo notícias, especialmente notícias policiais que são dramáticas, eu procuro não ver. Mas tem havido muito caso de mulheres matando seus filhos, né? Então o que acontece? A mulher arranja um outro parceiro, aquela criança atrapalha, porque criança dá trabalho, criança chora, faz cocô, faz sujeira, quer comer, né? Criança dá trabalho. Ela só não dá trabalho para a mãe que ama. A mãe que ama, cuida com prazer. Aí essa mãe que está apaixonada, que não deveria, porque quando nós casamos e temos nossos filhos, a paixão do namoro já passou. Agora é a linha da paz, é viver bem, é cumprir os deveres da família. Mas a pessoa está a casa, descasa, essa confusão que o ser humano está vivendo, e aí mata as crianças para poder viver bem com o tal namorado, né? Não sabe ela que isso, quem gosta de ver a morte de crianças, quem gosta de ver o sofrimento, quem gosta de ver a tragédia, quem gosta de ver a violência, é Satanás. Não sabe essa mulher que ela está sendo usada por um espírito maligno. Aí a minha amiga estava me contando que uma mulher tinha 3 filhos, casou-se novamente, teve mais um filho desse segundo companheiro. Aí ela matou os 3 filhos que incomodavam, que ela queria só viver com o marido e o filhinho desse marido. Então veja bem como nós, os seres humanos, falhamos, como nós erramos. Nós deixamos o diabo entrar na nossa cabeça, nos ensinar. Lembra que eu falei para vocês sábado? Olha com quem você anda, olha o que você lê, olha o que você escuta. Porque se você começar a ouvir coisa errada, você vai praticar coisa errada. Então, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos loucos, dos endemoniados. Não vamos andar conforme eles. Então, veja bem, o ser humano tem cometido erro. Às vezes comete erro com a empregada, não respeita e não ama e não paga direito. Às vezes comete erro com o marido, com a esposa, com os filhos. Deixar de amar os filhos é pecado, deixar de amar o marido é pecado, deixar de perdoar é pecado. Olha quanta besteira que a gente comete no dia a dia. Então a Bíblia fala assim: se vocês se humilharem, reconhecerem sua falha, né, orarem, né, buscar ao Senhor, ter tempo de oração, ter uma vida disciplinada com Deus. Então se você se humilhar, se você orar, amados, nós não devíamos fazer nada sem antes consultar o Senhor. Geralmente a gente faz as melecas da gente, as lambanças, e depois vamos buscar socorro no Senhor. Mas se nós buscássemos antes, Senhor, devo, posso, convém, vai dar certo, né?
Como nós não fazemos isso, muitas vezes vamos ter que nos humilhar depois. Mas aí, se esse povo de Deus orar, nós precisamos de tempo de oração, amados. A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa vê televisão, a pessoa viaja, a pessoa descansa, mas não tem vida de oração. Precisamos ter uma vida regular, uma vida disciplinada de oração. Assim como nós tomamos o café de manhã com lanche, aquele café com pãozinho, com frutas, tal. Mais para frente um pouquinho nós almoçamos arroz, feijão, carninha, salada, legumes. Mais tarde mais um cafezinho com lanchinho, pãozinho de queijo, bolinho, parará. À noite jantamos de novo. Várias refeições ao dia, fora aquelas bicadinhas, um sorvetinho, um suquinho, um iogurtezinho. Então a gente vai se alimentando e nós precisamos nos alimentar corretamente. E aí o que acontece? Mas nós não temos tempo de orar. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de boa alimentação, o nosso espírito precisa de uma vida de comunhão com Deus através da oração. A oração é uma troca, eu falo com Deus, Ele ministra ao meu coração. Então é necessário. Aí então você vai se humilhar e você vai orar. É o terceiro ponto. Se esse povo me procurar, a Bíblia diz. Procurar a Deus não é só aquele tempinho da oração que faz de manhã, faz no almoço e faz para dormir. Não. Procurar a Deus é o que vocês estão fazendo aí agora, ouvindo uma live, ouvindo um texto bíblico, ouvindo a mensagem da igreja, lendo a Bíblia, lendo livros evangélicos, conversando com pessoas que falam as coisas de Deus. É uma forma de procurar o Senhor. Então, se esse povo se humilhar, orar, me procurar, né? Procura o Senhor. Ontem nós tivemos a pregação de um pastor que não é o titular da nossa igreja, é um convidado, pastor Gilberto. Mas a palavra falou tanto ao meu coração, falou tanto ao coração do Zé Luiz. Nós ficamos encantados com aquela palavra. Depois eu quero estudá-la direitinho e ministrar para vocês também. Uma palavra muito densa. Eu preciso ter tempo para estudar essa palavra. Então, nós temos que procurar o Senhor. Procura o Senhor. Se você procurar, você vai achar. A Bíblia diz assim, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. E também diz assim, se diligentemente me procurardes, né, com intensidade, me achareis, né? E aí, no quarto ponto, então eu falei, humilhar, orar, procurar. No quarto ponto é se arrepender. Se você fica justificando os teus erros, você não está se arrependendo. Se arrepender é olhar para você, olhar para o teu passado, olhar para o teu presente, olhar para as tuas reações e ver que podia ter sido melhor, não foi tão cristã. Então, se arrepender, nós precisamos nos arrepender a maneira como agimos com as pessoas, a maneira como agimos com Deus, a maneira como agimos como cidadãos, a maneira como agimos com todos os conhecidos, amigos e familiares. Nós precisamos nos arrepender da forma errada de fazer. Se estamos fora dos padrões do Senhor, precisamos nos arrepender. E aí diz assim, no quinto ponto, mudar a sua maneira errada de viver. Não basta você se arrepender, você tem que largar aquilo. Ah, me arrependo de beber, mas continua bebendo. Ah, eu me arrependo de fumar, mas continua fumando. Ah, me arrependo de falar palavrão, mas continua falando. Ah, eu me arrependo de ser brava com meu marido, mas continua sendo brava. Ah, eu me arrependo de ficar irada com os meus filhos, mas continua sendo irada. Você tem que se arrepender e mudar a maneira de viver. Amados, não é fácil. A gente precisa da ajuda dele. Por isso que tem que humilhar, orar, procurar, arrepender para mudar os maus caminhos. É só com a graça do Senhor que nós mudamos os maus caminhos. Agora, se você fizer isso de todo o teu coração, se nós fizermos isso de todo o nosso coração, vão ter virão consequências, diante dessas condições, nós vamos ganhar alguma coisa. Vamos ver o que nós vamos ganhar. Aí a Bíblia diz assim, então, Deus falando, então, por causa disso, porque você se humilhou, orou, procurou, se arrependeu, mudou a sua maneira errada de ver, por causa disso, eu ouvirei dos céus. Deus vai ouvir nossa oração. Eu ouvirei dos céus.
Mas eu não vou só ouvir, eu vou perdoar as suas falhas e eu vou sarar a sua terra. Olha que coisa linda. O que é a nossa terra, amados? Numa palavra mais ampla, é o nosso Brasil. Mas uma palavra mais restrita é a nossa casa, nosso marido, nossos filhos, os agregados, os vizinhos, o prédio onde eu moro. Então, Deus fala que Ele vai ouvir, Ele vai perdoar e Ele vai curar, Ele vai sarar. Uma coisa curada, ela volta a ser boa como era antes, é restaurada. Então, existem condições e existe o amor de Deus sobre nós. Aí tem um outro versículo, esse é 2 Crônicas 7,14. Mas tem mais uma continuação dele. Estarão abertos os meus olhos, diz o Senhor. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Na live, na igreja, lendo a Bíblia, dentro de casa, os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estarão abertos para ouvir e nos atender. Não é maravilhoso? Aí um outro versículo que eu gosto muito diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas falam, os bolsonaristas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, os cristãos, sabemos que a nossa pátria não é aqui na terra, nós temos uma pátria lá no céu. Entretanto, nós vivemos nesse mundo aqui agora. Se esse mundo aqui agora tirar toda a minha liberdade de amar a Deus, de criar meus filhos do meu jeito, educar meus filhos conforme a Bíblia, viver com meu marido, trabalhar e ganhar o meu dinheiro, que é meu direito, poder falar, liberdade. Se eu tiver um governo que quebra essas coisas, nós como cristãos não podemos aceitar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que geralmente não se fala em live. Eu nunca votei e nem votarei em PT. Por quê? Porque roubou? Não. Os roubos deles ainda é pequeno para mim. Por causa do conjunto de doutrinas que eles creem, né? São contra a família, marido, mulher e filhos, são contra a igreja, são contra a liberdade, são contra você ter direito de ter a sua propriedade, trabalhar e comer do seu trabalho, são contra isso. Então, estão contra as coisas de Deus, né? Se está contra as coisas de Deus, para mim não me serve. Então, amados, a nossa luta, as nossas orações diárias, o nosso clamor pela nossa nação é que a nação tenha pessoas lá liderando que venham concordar com aquilo que Deus nos ensinou. Quem faz as nações é o Senhor. Quem dá uma terra fértil para produzir alimento é o Senhor. Quem dá inteligência para trabalhar é o Senhor. Quem monta famílias é o Senhor. Quem permite igrejas é o Senhor. Quem nos dá a sua palavra escrita é o Senhor. Então é a Ele que nós devemos seguir. A Ele que devemos obedecer. Então, qualquer governo que levantar quebrando esses princípios do Senhor, seja de que linha for, não serve. Então, nós não seguimos a um homem. Nós seguimos os líderes políticos que seguem os princípios eternos e infalíveis do Senhor. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, feliz a nação que vive debaixo dos princípios do Senhor, nosso Deus. Salmos 33, versículo 12. Certo, amadinhas? Vamos orar agora. O que eu mais estou pedindo em jejum e oração já há muitos dias é que esta manifestação, ela demonstre que a maioria do brasileiro quer liberdade religiosa, quer liberdade política, quer liberdade de trabalhar e produzir seu fruto, quer liberdade de ter uma família bem constituída. Então, que nesta manifestação de amanhã fique claro a nossa posição. E qualquer outra doutrina que contraria os princípios da palavra de Deus não serve para nós. Certo, amados? Vamos orar agora, então, mais uma vez pela nossa nação. E depois eu vou orar por vocês, né, pelos pedidos que nós temos. E eu tenho expectativa de que amanhã será um dia de muita alegria no Brasil, muita festa, muita celebração e decisões claras.
Os anjos do Senhor já estão a postos, vão nos proteger para que não haja nenhuma violência. Todo levante do maligno nós já declaramos agora, frustrado em nome de Jesus. E vamos ter um dia de alegria. As famílias vão poder sair para a rua com seus filhos, os avós, né? Sogro, sogra, primo, vão poder sair para a rua na liberdade democrática que nós temos, só para declarar que queremos um país livre. Livre para amar a Deus, livre para trabalhar, livre para ter família, livre para viver em amor. Certo, amadinhos? Vocês concordam comigo? Eu concordo com a palavra de Deus. Então vamos orar agora. Deus querido, eu quero de todo o meu coração clamar a Ti pelo Brasil, Senhor. Essa nação tão linda que o Senhor nos deu, tão frutífera, cheia de flores, cheia de animais, cheia de rios, Pai querido, cheia de minerais. Essa terra linda chamada Brasil, que o Senhor nos deu a alegria de viver nela. Deus, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Eu clamo a Ti, Deus, em nome da minha família, em nome do meu prédio, em nome da minha cidade. Eu clamo a Ti, Deus, de todo o meu coração. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Estende a Tua mão para nos abençoar, Senhor. Livra-nos, Pai, da mentira, de tanta mentira do diabo que está no nosso meio. Livra-nos, Senhor, de doutrinas que nos separam da Bíblia. Livra-nos, Senhor Deus, de doutrinas que façam a família errar o caminho. Livra-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo que contraria a Tua boa e perfeita vontade. Ouve o nosso clamor, Senhor Deus, para a nossa nação brasileira. Obrigada, Deus, por essa nação que tem um clima maravilhoso, tem um povo maravilhoso, terá um governo maravilhoso. Vem, Senhor, sabemos que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, mas por favor, Senhor, dá mais um tempo. Ouve o nosso clamor, perdoa os nossos erros, Senhor Deus. Ouve o nosso clamor pela nossa família, nossa nação, Senhor. E eu te peço, dá mais um tempo, Deus. Aviva a Tua obra no nosso país, Senhor. Aviva as igrejas, aviva as famílias. Tira de nós, Pai, toda promiscuidade, toda rebelião. Derrama no nosso país, Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, Senhor. E toda violência, toda mentira do diabo seja agora paralisada. E eu declaro e creio e chamo a existência que todos os Teus anjos já estão de prontidão sobre a nossa nação para nos guardar do mal, para nos defender do maligno e para que a nossa nação caminhe estudando, trabalhando, colhendo, produzindo, recebendo pessoas. Cura, Senhor, a nossa nação. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, sara as nossas famílias. Sara os empregos, sara os enfermos, sara, Senhor, a nossa terra. Nós te pedimos, confiando na Tua bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Não dá para a gente não se emocionar, né? A Bíblia diz que se meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, e me buscar, eu ouvirei dos céus e perdoarei a sua terra, sararei a sua terra. Eu creio que Deus está nos ouvindo. Eu creio que nós não merecemos, mas o Senhor é bom. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Somos uma nação feliz, porque nosso Deus é o Senhor. Eu vou orar, amadinhos, por alguns pedidos de oração. Eu tenho orado por duas pessoas que eu amo muito, né? Não parece, mas eu amo muito. Eu nem vejo essas pessoas, mas eu amo muito. Eu amo muito o marido da Solange, que está doente, o Ademar, mas eu tenho certeza que ele ainda tem mais um tempo de vida nesta terra. Vai ver os netinhos, vai ver coisa muito boa. Então eu estou clamando pela cura do Ademar. Eu estou clamando pela cura do meu vizinho Arthur. Eu estou clamando pela cura do Diego, que é filho da minha prima lá de Niterói.
E eu sei que Deus vai ouvir o nosso clamor, né? Tem outras pessoas que pediram oração por enfermidade, nós vamos orar agora. Se você tem pessoas aí que estão enfermas, ore por elas. Deus se agrada de ver o povo dele orando e crendo, tendo fé. Temos fé que Deus vai nos ouvir, né? Eu vou orar daqui e você vai orar daí. E Deus vai ouvir a todos nós. Deus querido, eu clamo a Ti pelo Paulo Petrovics, lá dos Estados Unidos, Pai. Tem misericórdia dele. Sara a sua vida. Dá uma chance para ele ir à igreja, se batizar. Senhor, socorre o Paulo. Também eu clamo pela Zuleika, essa menina tão preciosa, cristã, que tem uma enfermidade tão delicada. Eu clamo a Ti pelo meu vizinho Arthur, Senhor. Tão jovem, que a Tua cura brote apressadamente nele. O Yuri também, a Lica, a tia Elcenira, a Sara Nemer, o tio Ismael, o Juninho, a Ana e o Miguel, o Heitor, o André da Mariazinha, o Wagner da Alice, a Beatriz que perdeu a perna num acidente do metrô. Deus, entra com a sua cura nessas vidas, Pai. Tem misericórdia. Eu creio que na cruz do Calvário o Senhor pagou um preço alto para que nós fôssemos, Pai, sarados. A Tua palavra diz que a Tua cura apressadamente brotará. Nós estamos invocando esta Tua palavra em nome de Jesus. Também quero clamar a Ti, Senhor Deus, pela Irene, Noeli, Fátima Estorino, Maria Clarice, o Carlos e Alice, a família do Ademir, a família do Carlão, lá do Jardim Orion. Aliás, não é Carlão, é Betão. A família do Betão. A Juliana e o Humberto. A Juliana vai fazer um transplante do irmão dela, Humberto. Que essas pessoas, Pai, que haja consolo para quem perdeu os seus parentes e haja cura, Senhor nosso Deus, naqueles que estão precisando. Eu creio, Pai, no Teu grande poder. O Senhor tem um poder enorme, Pai, de curar. E nós invocamos nesta tarde o Teu poder de cura, Pai, e de libertação. Eu clamo a Ti pelo Tismael, o pastor Sérgio de Moçambique, o Alexandre do Níger, o Ademário e a Neuza da Bahia, o Paulo Davi Silva de Curitiba, o pastor Hélio do Vale da Benço, o Maquineva Campira da África, a pastora Zanilda, o pastor José Francisco e a Neuza, e o pastor João Petrovics, também lá de Miami. Deus, põe a Tua mão nessas vidas, Senhor. Essa Tua mão doce, macia, bondosa, perdoadora, abençoadora. Põe a Tua mão nesses Teus servos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu clamo a Ti também pelo Alexandre, a Silvia, o João, o Luiz e a Diva, essa família tão especial. Continua sustentando, Pai, curando, libertando e abençoando. Eu clamo a Ti, nosso Deus querido, pela família Alfeu, pelo inventário da Mariazinha, pelo Morail e o Rogério, a salvação deles, pelo Pedro, Paulo, João, Olga, Alice e a Ana Petrovics, meus amigos lá de Washington, pela Jaqueline, o Rodrigo e o Washington, meus amigos também, o Diego da Jerusa, o Ademar da Solange, já oramos, e também eu quero clamar, Senhor Deus, eu clamo a Ti pela Ivani, eu clamo a Ti, Deus, pelo país do Níger, Afeganistão, Venezuela, Cuba, Argentina e Brasil. Que nessas nações, Pai, possam se arrepender, possam buscar, possam clamar, porque o Senhor virá seguramente para abençoar e transformar o destino dessas nações. Eu te peço esses pedidos em nome de Jesus. E quero pedir por todas as minhas amadas que estão comigo nesta tarde e por aquelas que não puderam estar. Venha o Teu reino, Senhor, de saúde, de provisão, de cura, de alegria, de liberdade, de ministério, de avançar, de celebrar a vida. Venha o Teu reino sobre todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, amadinha, não estava no script chorar, mas eu estou assim bem sensível pelo nosso país. Eu tenho certeza que tudo vai dar muito certo.
mas eu vou orando daqui, você vai orando daí, Deus vai fazer a obra, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não, uma bênção. Que Deus abençoe demais o filho da Jerusa, que Deus abençoe demais o Arthurzinho aqui do meu prédio, que Deus abençoe demais o Ademar da Solange, que Deus abençoe todos os enfermos que fazem parte do nosso grupo e também de outros que nós estamos orando. Obrigada por essa tarde gostosa, que nós podemos estar juntos e amanhã, aliás, amanhã não, começa já a orar hoje, vai orando, vai pedindo a misericórdia de Deus, e amanhã é um dia de oração, um dia na presença do Senhor, para nós vermos a glória de Deus nesse país. O inimigo, ele pensa que é feroz, ele pensa que ele é um leão, mas ele é um gato sem dentes, que maior é o Senhor, o leão da tribo de Judá. Nós temos um leão a nosso favor, que é o Senhor Jesus Cristo. E a luta que o Senhor luta por nós não é com armas, não é com violência, é com amor, com perdão e com misericórdia. Amém, queridos? Fique com Jesus. Meu maridinho tá bem. Acho que semana que vem ele volta a falar com vocês também. Que Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser. E feliz feriado, feliz dia de celebração no nosso país. Tchau, tchau. Amo vocês.